Boa noite a todos. Hoje a gente está iniciando mais uma live da física. A gente está recebendo hoje a professora Érica para falar um pouco mais sobre física nuclear e algumas aplicações. A professora Érica ela é formada em licenciatura e bacharelado em física, também tem mestrado e doutorado em engenharia nuclear. Ela é docente aqui da Universidade Federal do Tocantins, né, que agora é a Universidade Federal do Norte do Tocantins, e ela atua no curso de licenciatura em física e no mestrado nacional profissional em ensino de física, é um mestrado da Sociedade Brasileira de Física. Ela atua também como coordenadora institucional do programa da residência pedagógica, e as áreas de pesquisa dela são principalmente em física nuclear e ensino de física. Então, só para a gente ter mais ou menos como que vai funcionar, a professora vai ter em torno de 20 minutos, né, para ela fazer a apresentação dela, e ao final a gente vai ter aí de 15 a 20 minutos também para conversar. Então, se vocês tiverem dúvidas ao longo do seminário, vocês podem colocar aqui no chat, né, que aí no final a gente vai fazer por blocos e ela vai respondendo e a gente vai interagindo com ela ao final da apresentação, tudo bem? Professora, fique à vontade, né? Tem que só colocar a sua apresentação. Tá certo. Vou colocar a apresentação aqui. Bom, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui na live, estar com vocês aqui hoje para conversar um pouquinho sobre física nuclear e algumas aplicações, né? Obrigada, professora Miro, pela apresentação e obrigada a todos pela participação e pela presença. Bom, antes de conversar sobre algumas aplicações da física, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a física nuclear, né? Na verdade, é bem rapidinho, porque essa live é curtinha, né? Então, eu não vou ficar passando muitos detalhes. Mas o que a gente estuda na física nuclear? A gente estuda o núcleo, né? Aqui tem uma ilustração da estrutura do átomo, na qual nós podemos observar o núcleo aqui no centro, né, composto por nêutrons e prótons, nêutrons de carga neutra, né, não tem carga, sem carga, e prótons de carga positiva. E os elétrons de carga negativa que orbitam em órbitas aqui no núcleo atômico. Por que a questão nuclear é importante, né? Por que a física tem um ramo que se dedica a estudar os núcleos? Porque eles representam 99,9% da matéria visível. Então, a grande parte, né? Quase toda parte da matéria visível, ela está concentrada no núcleo. E isso é importante, né? Além da concentração de massa, tem a concentração da energia, que é justamente o que a gente vai estudar. Bom, vocês que estão na faculdade no começo, né, do curso, vocês vão lembrar um pouco mais dos modelos atômicos estudados, né, na escola. Ao longo da história, nós tivemos vários modelos, né? Um modelo muito conhecido como pudim de ameixa, onde os elétrons eles estavam fixos ali eles não orbitavam, eles estavam fixos, e aí os modelos foram evoluindo, e hoje nós temos um modelo que é o da nuvem eletrônica, né? Aqui tem a ilustração do átomo. Na verdade, se observou que o elétron, ele tem as órbitas, né, elas não estão assim, definidas como naquele GIF da abertura, né? Na verdade, o que a gente tem é uma nuvem eletrônica, uma nuvem com elétrons. Esse modelo é de 1926, modelo de Schrödinger, e é um modelo que a gente mais amplamente conhecido. Dependendo da física, de como a gente está estudando, se a gente estiver estudando de uma maneira mais clássica, né, a gente acaba utilizando muito modelos clássicos do núcleo, como o modelo de gota, como o modelo de esfera, né, uma esfera, vamos dizer assim, meio que perfeita. Mas quando a gente parte para o ramo da física nuclear, estudando, voltando para a parte quântica, então a gente já estuda com essa modelagem de nuvem eletrônica.
Para a gente aqui, o que é interessante? Para a gente aqui é interessante que o núcleo ele é composto por prótons e nêutrons, e os prótons e os nêutrons, eles não são as partículas elementares, né? O nêutron, ele é composto por outras partículas. A gente tem aqui uma ilustração do nêutron e do próton, né? Com spins down e up, eles são, na verdade, compostos de outras partículas. Mas a gente não vai ver isso aqui agora. O que a gente vai ver? De onde vem a energia nuclear? O núcleo, composto por partículas positivas e neutras, ele tem uma característica muito interessante. Quando a gente pensa lá em física 3, né, em eletricidade, nós temos que partículas positivas, elas se repelem, né, porque tem a mesma carga. Partículas negativas também se repelem, porque tem a mesma carga. E se eu tenho partícula positiva e negativa, elas se atraem, porque tem cargas opostas. Mas pensa no núcleo, eu tenho cargas neutras, zero, né, e eu tenho cargas positivas ali agrupadas. Pensando na força coulombiana, na interação coulombiana, na interação das cargas elétricas, o que deveria acontecer? Deveria acontecer de não existir núcleo. Essas partículas, elas estão se repelindo. Olha, tem uma ilustraçãozinha aqui. Elas deveriam estar se repelindo. Mas o que acontece é que elas estão juntas. E por que elas estão juntas? Porque existe uma força que a gente chama de força nuclear forte, né? Que é responsável por manter essas partículas de mesma carga coesas no núcleo. Essa energia a gente chama de energia de ligação dos núcleos ou energia nuclear. E daí, dessa energia, é que vem a importância do estudo, né? A energia ela tem que ser grande para que mantenha as partículas coesas. E aí, se estudando sobre essa parte nuclear, e justamente essa energia de ligação que mantém partículas de mesmo sinal, de mesma carga e agrupadas, foi observado que essa energia ela poderia ser liberada. E como a gente libera isso? Dividindo o núcleo ou fissionando o núcleo, ou partindo o núcleo. Então, aqui a gente tem uma ilustração. Eu tenho um núcleo pesado, né? A gente chama esses núcleos com maior massa, né? Núcleos pesados. E aqui, no caso, é o urânio. E ele recebeu um nêutron, e esse nêutron causou uma instabilidade no núcleo e ele se dividiu. Aqui no nosso caso ilustrativo, tem o bário 141, o cromo 92, e ainda como resultado dessa reação de fissão nuclear, a gente tem como resultado nêutrons e tem como resultado radiação gama, que é uma radiação eletromagnética e que tem muita energia térmica associada, né? Então, essa energia que está prendendo ali no núcleo as partículas positivas, ela é liberada na forma de calor. Quando esses nêutrons, eles se chocam, né? Eu tenho um choque aqui, que vocês estudam mais em física, um choque elástico, inelástico, né? Quando ele se choca com uma outra partícula de urânio 235, então essa reação ela vai continuar, e a gente chama isso de reação em cadeia. Então, o que a gente utiliza como aplicação da física nuclear? A gente utiliza essa radiação aqui que é liberada. Tá? Essa energia que está sendo liberada na forma de radiação. A gente pode aplicar, eu não trouxe para vocês, né, física nuclear, modelos de física nuclear. O foco aqui é só mostrar realmente de onde vem, o que a gente aplica, né? A gente aplica a energia que vai ser liberada
E essa energia, ela pode ser liberada para gerar energia elétrica, pode ser utilizada na medicina nuclear, na radioterapia, na agricultura, na preservação de alimentos, na indústria e em outras aplicações. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que essa reação ilustrada aqui nessa liberação da energia, ela é uma reação incentivada, né? Um núcleo se choca com um átomo pesado e causa instabilidade, ele vai se fissionar, ele vai se dividir. Mas na natureza ocorre a radiação natural, né? De um núcleo pesado, ele emitir partículas alfa, beta, e aconteceu uma reação que a gente chama de decaimento, e ele vai se emitir uma radiação, e o produto que fica vai ser um elemento menos pesado, um elemento mais leve. Tá? A gente encontra na natureza fissão binária, quer dizer, um núcleo se divide em dois, ele emite uma partícula alfa, por exemplo, urânio 238 emite uma partícula alfa e ele vai se tornar outros dois elementos por conta dessa emissão. E a gente encontra também, de uma forma mais rara, a fissão ternária. Um núcleo emite uma alfa e se divide em mais dois elementos, né? Então, a gente tem a partícula alfa, que é uma partícula característica do hélio, por exemplo, e mais dois elementos. Aqui é uma fissão forçada, mas existe a fissão natural. Tá? Então, como é que a gente aplica isso no dia a dia? Essa tecnologia que vem da física nuclear. Uma forma é a geração de energia elétrica. Aqui eu trouxe para vocês a matriz energética mundial e a matriz energética brasileira. A fonte está lá no site da empresa de pesquisa energética, né? Se vocês forem na matriz energética no Ministério da Minas e Energia, vocês encontram também. Então, aqui o nosso objetivo é olhar o nuclear, né? A energia nuclear, ela é responsável por 5% da geração de energia elétrica no mundo, enquanto no Brasil ela é responsável por 1,4%. É muito significativo, né? A gente pensa que 5% é pouco, mas, na verdade, em virtude de outros, comparando com outras energias, né, como a hidráulica, por exemplo, ela é bem significativa, né? A indústria hidráulica, ela tem bem menos, né, mundial, ela é metade da produção da energia elétrica mundial. Enquanto no Brasil, ela é mais de 12%, né? A gente tem a hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, outras hidrelétricas no Brasil. Então, no Brasil, nós temos aí a produção de 1,4% da energia. Aqui eu trouxe para vocês uma ilustração de Angra, né? Aqui, essa é a Angra 2, Angra 1, perdão. Essa aqui, na forma mais esférica, é a Angra 2, Angra 1, aqui cilíndrica, Angra 2, e a Angra 3, ela está sendo construída aqui nesse cantinho. O reator do Brasil é do tipo PWR, tanto para Angra 1 e Angra 2. E um fato curioso é que as duas usinas nucleares do Brasil, elas são responsáveis por 40% da energia consumida no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, ela produz uma quantidade de energia significativa. Aqui é só uma ilustração de como funciona, né? As partículas, o elemento nuclear, o elemento combustível, ela está aqui no vaso do reator, olha nesse laranjinho, né? E aí acontece fissão nuclear aqui dentro, libera a radiação gama, como eu mencionei para vocês, libera a energia térmica, né, na forma de calor. Essa energia, ela aquece a água, no caso de Angra é a água que vem do mar, né, ela aquece a água ali até uns 320, mais de 300 graus Celsius. Essa água, ela vira vapor. Uma questão interessante é que a água, ela, entre ebulição a 100 graus Celsius, e ali ela está a mais de 300, né? Então, ela está pressurizada, por isso que chama reator pressurizado. Então, ela está numa pressão muito mais alta do que a pressão atmosférica, e isso permite com que ela tenha uma alta temperatura sem entrar em ebulição, sem ferver, sem explodir o reator.
A água vai ser transformada em vapor, né? Esse vapor ele passa por um processo de retirada de umidade, vai para a turbina. Essa turbina ela roda aí a quase 2.000 RPM. E essa parte mecânica aqui da turbina vai para o gerador e a gente tem a energia elétrica sendo gerada. A água, ela não é contaminada, ela volta para o mar, né? E no caso aqui do Brasil, do mar ou para o lago. A maioria das usinas, elas são no lago, aqui no Brasil, que é no mar. E ela aumenta um pouquinho a temperatura do mar, ali, coisa de 2 graus, mas isso tudo é controlado, né? Pelo laboratório de monitoramento ambiental das usinas. Aqui eu trouxe algumas fotos para vocês. Aqui é o elemento combustível, né? Do reator, que entra no reator. Aqui são as pastilhas cerâmicas de urânio. Aí um fato curioso, 2 pastilhas de urânio podem produzir energia suficiente para atender por um mês uma residência média, né, de 4 pessoas. E aqui o vaso de pressão, onde acontece, né, esse vaso de pressão aqui é onde acontece a reação, tá aqui, ó, o vaso do reator, né? Com uma pressão bem alta. A outra aplicação é na medicina nuclear. A medicina nuclear, ela pode ser aplicada tanto em diagnóstico como em terapia, né? A questão do diagnóstico, a gente usa muito o iodo 131, que quem já fez aí, de repente, uma cintilografia, teve que ser injetado com iodo, né? Porque ele emite partícula beta, e essa partícula, ou a partícula beta, a radiação gama, ela vai ser absorvida por determinados órgãos nossos, né? E aí esses órgãos, eles vão ter uma melhor visualização numa imagem. Essa imagem aqui, ela não está tão boa, mas foi a imagem que eu consegui lá no IPEM de cintilografias, né? O iodo 131, ele é muito utilizado porque ele tem uma meia-vida bem pequenininha, de 8 dias. Então, passou 8 dias, ele decai e deixa de ser o iodo 131, né? Os radioisótopos da medicina, produzidos aqui no Brasil, eles são produzidos pela CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, nesses 3 institutos, né? Em Minas Gerais, no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, CTN, no IEM, Instituto de Engenharia Nuclear, e no IPEM, que é em São Paulo, Instituto de Pesquisa Energética. Então, a gente produz os radiofármacos para ser utilizado, né? Na cintilografia, por exemplo. Aqui é um exemplo de cintilografia com o tecnésio 99. Ele é utilizado para mapeamento de cintilografia renal, cerebral, fígado, pulmonar, óssea, diagnóstico de infarto agudo do miocárdio e de placenta. Aqui a gente tem uma imagem da cintilografia cerebral. Então, ele permite que o médico, né, consiga observar melhor aqui o metabolismo do cérebro. E aqui uma ilustraçãozinha, né, de uma cintilografia. Outra aplicação na parte da medicina é a radioterapia. A radioterapia, ela inicialmente foi conhecida como curriterapia. Parece que na França ainda é utilizado esse nome. Ela assiste a ilustração aqui de um equipamento de radioterapia. Existem vários equipamentos, pode ser de acelerador linear, né? Pode ser com bomba de cobalto. Chama bomba de cobalto, mas não é bomba, é porque a fonte radioativa é de cobalto 60, né? A fonte radioativa, ela é sempre hermeticamente fechada, blindada, para impedir a passagem de radiação. Aqui eu coloquei uma observação com um objeto, né? Quando a gente é exposto à radiação, a gente não fica radioativo, gente, a gente fica irradiado, mas não fica radioativo. Outra aplicação é a bracterapia. A bracterapia ela é pouco utilizada no Brasil. A radioterapia, a fonte está do lado de fora, né? E vai ser emitida radiação. Então, o aparelho está do lado de fora e a gente está ali deitado na maca. Na bracterapia, a fonte ela vai ser colocada dentro do tecido. Então, vai ser intracavitária, dentro da cavidade, intersticial, no meio do tecido, né?
Então, dependendo do local, é até cirúrgico, né? Se for fazer uma braquiterapia, por exemplo, cerebral, é colocado sementes de radiação, sementes, chama semente radioativa, mas são elementos radioativos no cérebro para matar o tumor. Então, a radioterapia, ele tem que passar por todos os tecidos até chegar no tumor, né? Na braquiterapia, é colocada a radiação diretamente no tumor. No Brasil, a gente usa mais a braquiterapia para tratar câncer de próstata e câncer de colo de útero, né? Os elementos utilizados é cobalto, rádio, césio, irídio, iodo, estrôncio. Não é, câncer de próstata e tumor ginecológico não é cirúrgico, né? A pessoa vai lá, faz a braquiterapia e volta. No Hospital Universitário do Rio de Janeiro tem esse procedimento. Uma outra aplicação é na agricultura. A agricultura tem várias formas de aplicar a física nuclear. Com traçadores radioativos para acompanhar o metabolismo das plantas, como elas estão crescendo, quais os nutrientes que elas estão consumindo, quais os nutrientes elas estão precisando, né? Quando uma planta ela é acompanhada, ela é utilizado o traçador radioativo, também é possível fazer uma radiografia dessa planta, né? Aqui tem uma ilustraçãozinha. É como se fosse tirar um raio-x da planta para observar melhor, né, o crescimento, o metabolismo dela. Na agricultura, a gente também usa traçadores radioativos para o estudo e comportamento de insetos de duas formas. Abelhas e formigas podem ser irradiadas para ser observado o comportamento delas, né? Aonde é o ninho, quais são as plantas, né, que as abelhas mais polinizam, né, qual a planta de preferência dela. Gente, eu vou atrasar um pouquinho. Eu falei que ia fazer isso em 20 minutos, vai ficar em 25 no máximo, tá? Vou acelerar. Então, a gente consegue usar traçadores radioativos, quer dizer, irradiar o inseto para conhecer, né, por onde o inseto passa, porque vai ficar possível de detectar essa radiação por meio de um detector Geiger ou outro detector. Na agricultura, a gente também consegue esterilizar o inseto, aí o nome dessa técnica é radioentomologia, é você irradiar o macho na idade madura e liberar o inseto, né? Ele é mais utilizado com mosca. Aí libera, ele vai acasalar com a fêmea, mas ele é estéril, eles vão morrer, não vão ter, né? Não vai ter outras mosquinhas, então você esterilizou a sua plantação. A gente também usa para irradiar alimentos com radiação gama, raio-x ou feixe de elétrons, e aí nesse caso a Anvisa regula esse procedimento, tá? No mundo tem em torno de 37 países que usam irradiação de alimentos, principalmente para exportar alimentos. Por quê? Porque, antes de falar do porquê, aqui é uma ilustração de um irradiador, tá? Com uma fonte de cobalto 60. A irradiação de alimentos, ela pode ser feita com emissor da radiação gama, né? Cobalto 60 ou césio 137, com raio-x de baixa energia, só até 5 MeV, e com elétrons gerados em máquinas de até 10 MeV. Esses são os autorizados pela CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Quais são as vantagens de irradiar um alimento, principalmente para exportar esse alimento? Não vai alterar a qualidade do alimento, não deixa resíduo tóxico, elimina micro-organismos e inibe o brotamento. Então, a gente tem aqui uma ilustração de uma batata, né, irradiada com raios gama, e depois de meses de armazenamento, ela não apodrece, não brota e não germina. O alho acontece a mesma coisa, ele pode ser irradiado com radiação gama e ele não brota, não enraiza, não apodrece. E aí, quanto tempo, né, para vocês terem uma noção de quanto tempo, de como isso pode influenciar no alimento. Aqui é uma tabelinha que a gente consegue observar, por exemplo, o alho, a vida útil dele sem irradiar é 4 meses e irradiando 10 meses. Né? O arroz, ele passa com a vida útil de 1 ano para 3 anos. E assim sucessivamente. A banana, de 15 dias para 45 dias. Né? O trigo, arroz está repetido. O trigo, de 1 ano para 3 anos. Então, a vantagem é para armazenar, né? Armazenar o alimento por mais tempo ou exportar.
Na indústria se usa essa tecnologia nuclear para fazer radiografias de peças metálicas, chamadas também de gammagrafia industrial. Então, é utilizada a radiação para observar fissuras, né? Ela é utilizada em indústria, por exemplo, de pneu, para ver se o pneu tem fissura, se o pneu está redondo, né? Bem redondinho, não tem defeito. Ela é utilizada na indústria da aviação, para ver se tem fadiga, se tem trincas, porque imagina, um avião não pode ter microtrincas nas asas, porque numa alta altitude, né, uma pressão atmosférica muito maior, aquela trinca, microtrinca, vira uma trinca enorme e não cai. Então, eu estou exagerando, mas é utilizada a gammagrafia. Na indústria também é utilizado tecnologia nuclear para fazer esterilização de seringas, luvas, porque o material plástico, se for esterilizar com alta temperatura, ele derrete, né? Ele danifica. Então, é utilizado fonte radioativa. É isso. Eu tentei falar rapidinho agora o final, né? Para a gente poder ter tempo de conversar. E obrigada pela atenção de todos. Obrigado, professora Érica. A gente tem algumas perguntas aqui, então eu vou... Deixa eu voltar aqui na primeira pergunta. Do Rodrigo. O modelo do reator de Angra é o mesmo modelo de Chernobyl? Não, não é o mesmo modelo. O de Angra, ele é água pressurizada. O que faz o resfriamento... Ai, desculpa, Danilo, era o bloco de perguntas, eu já vou responder. Não, eu acho que pode ser essa, a gente vai fazendo... Tá. Pode responder. O que resfria o reator PWR é a água, né? A água, no nosso caso, água de mar, pode ser água do rio. Chernobyl, ele era resfriado com grafite. Uma outra diferença dos dois reatores é que aquele elemento combustível, né? Aquelas barras, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu retornar aqui bem rapidinho. O controle, a segurança do reator PWR, ele é bem maior. Tá vendo aqui nesse combustível que tem, o elemento combustível que tem uns buraquinhos? Esses buraquinhos é para descer uma barra de controle com elementos, por exemplo, com bório ou cádmio, que absorvem nêutrons e faz aquela reação em cadeia, mas a reação em cadeia se paralisada, né? Porque o que abastece a reação em cadeia são os nêutrons emitidos pela própria radiação. Se eu absorvo esse nêutron, né, boro, cádmio ou outro elemento, a reação para. Como é que funciona no Brasil? Essas barras de controle, elas caem. Então, se tiver um blackout, cai a barra de controle, que são naqueles buraquinhos que eu mostrei para vocês, né, naqueles espaços, eles não são vazios à toa. Então, a barra de controle está em cima, ela cai por efeito da gravidade, absorve o nêutron e a reação para. Em Chernobyl, o sistema de controle, ele precisava de energia, porque era um sistema de baixo para cima. E o problema que teve é que teve um blackout, né? A energia foi cortada e não tinha como colocar o controle, as barras de controle, porque precisava de energia elétrica de baixo para cima. Então, é totalmente diferente a filosofia. O elemento, o refrigerante é diferente e a tecnologia do reator é diferente. Certo. A pergunta do Física X, né? Ele fala assim, boa noite, esses reatores são de fissão nuclear. Como que está a pesquisa atual em relação aos reatores de fusão nuclear? Sim, essa pergunta aí é bem... Eu não sei te falar como está a pesquisa hoje. Hoje, existem pesquisas, né, no CBTF, na CNEM, agora tem uns reatores novos com os nomes diferentes, sendo estudados, mas eu não me recordo se eles são de fusão nuclear. Então, infelizmente, eu não sei te falar o status hoje da pesquisa, mas existe, tá? E existe esse tipo de pesquisa em vários lugares no mundo. Certo. O Alexandre, ele pergunta, ele leu uma matéria que ele fala que os medidores de nêutrons apontaram que em Chernobyl está tendo uma maior atividade de fissão nuclear nesse momento, só que isso não causa ainda risco para uma explosão.
Aí a dúvida dele é, por que ocorre a explosão? Ela está relacionada ao aumento da pressão ou algo do tipo? Quem perguntou? O Alexandre. Alexandre, eu vi essa reportagem, né? Não deu tempo de ler, mas eu vi, veio hoje para mim na internet. Olha, a explosão, ela pode acontecer por conta da liberação da energia térmica, né? Que é na forma de calor. Então, pode acontecer uma explosão por conta da quantidade de energia térmica sendo liberada, ou pode mesmo por conta do sistema elétrico, né? O sistema de controle ali, a parte elétrica poderia explodir. Mas sobre essa questão de Chernobyl, eu ainda não estou inteirada porque eu vi hoje. Essa notícia é muito fresquinha. Mas quando acontece uma coisa assim, né? Por exemplo, Chernobyl, também teve a outra usina TMI, que ela teve problema, ela como é que é o nome que fala? Não é enterrada, não, cimentada. Sarcófago, né? Alguma coisa assim que eles constroem, né, em cima. Isso. Tem um nome específico que agora eu me esqueci, mas ela é tratada de uma maneira que faça a blindagem daquela radiação. Então, o que está acontecendo em Chernobyl é realmente uma coisa que precisa ser verificada, porque normalmente ela é blindada. Eu esqueci a palavra agora, se eu lembrar eu falo. Bom, a Patrícia, ela fala, nossa, que legal, ela não sabia, né, da irradiação sobre alimentos. E o Marcondes, ele pergunta se o processo de irradiação, ele torna o alimento menos saudável? Não, Marcondes, não vai ficar menos saudável, porque o alimento irradiado, ele vai deixar de estar irradiado, né? Pensa na meia-vida, que a gente não conversou sobre meia-vida. Existe um tempo, de tantos em tantos tempos, o elemento ele vai ter a sua atividade diminuída pela metade, por isso que a gente chama de meia-vida. Então, o iodo, por exemplo, tem a meia-vida de 8 dias. Então, de 8 em 8 dias, a atividade dele cai pela metade. Ele é um decaimento logarítmico, exponencial. Então, você pensa, vai decaindo, até que chega no zero. Então, quando se fala de irradiação de alimentos, né, ele tem um tempo que ele vai durar, que ele vai ficar irradiado, durante esse tempo ele não vai poder ser consumido, né? E aí, depois que ele está irradiado, por que o processo faz ele durar tanto depois? Porque vai agir lá no DNA do alimento, né? Lá na estrutura molecular do alimento. Então, ele vai matar os micro-organismos e vai impedir o brotamento, mas não causa nenhum risco à saúde. É por isso que a Anvisa liberou. Mas tem que ser de acordo com as normas da Anvisa. Tá? O Brasil, por exemplo, ele não tem liberação de irradiar qualquer tipo de alimento. O Brasil pode irradiar frango, pode irradiar algumas frutas, tá? Mas é tudo orientado por normas da CNEM. A CNEM tem várias normas que precisam ser seguidas. E a indústria que vai fazer essa irradiação, ela vai ser supervisionada pela CNEM e pela Anvisa. Bom, a professora Regina faz um comentário, né, que existe um trabalho orientado pela professora Érica sobre esse tema. Uhum. E parece que além da dissertação tem um livro, né, sobre esse mesmo assunto. Mas é um livro sobre o assunto, assim, foi um produto educacional, então é um livro que tem algumas técnicas para ensinar sobre o assunto, mas ele tem bastante informação. Obrigada, professora Regina, por lembrar. O Ítalo, Isso é verdade. O Ítalo pergunta, boa noite, professora. Com o avanço no estudo da física nuclear, futuramente, terá um aumento do uso da energia nuclear na geração de energia elétrica? Olha, eu não sei te responder isso, sobre o futuro. Assim. No Brasil está sendo construída a Angra 3. O Brasil ele tem algumas pretensões, algumas políticas que estão, por enquanto, engavetadas, mas os estudos apontam até 10 usinas nucleares, até 10, se não me falha a memória, porque a gente tem, nós temos jazidas, né, de produção
de urânio. A gente faz mineração de urânio em vários lugares aqui no Brasil. Então, no Brasil, existe um plano de realmente aumentar. Eu não sei dizer para você se vai aumentar mesmo, porque envolve um custo alto, né? Mas a Angra 3, ela está sendo construída. No mundo, muitos países estão em expansão do uso de energia nuclear, mas com o advento da energia eólica e solar, eu acho que vai acabar estabilizando bastante o nuclear. Acho que é Jeft, ele pergunta por que o césio até hoje gera impactos na vida do ser humano e será que a radiação ela é hereditária? A radiação não é hereditária, mas a radiação ela pode ter efeitos hereditários, né? A radiação ela tem vários efeitos biológicos. Um efeito de vários tipos, e um deles é o hereditário, sim. É possível que uma pessoa ela tenha, porque a radiação ela vai atuar lá no DNA, ela muda a estrutura do DNA do ser humano, né? Então, a gente pode ter uma pessoa irradiada, no caso do acidente com césio, né? Pessoas morreram, pode ter tido câncer, com certeza. Pode ter algum problema de alguma mutação genética transmissível para os filhos. É possível, sim. É por isso, gente, que a segurança, quando se trata de física nuclear, a segurança ela é muito controlada. Existem agências, a Agência Internacional de Energia Atômica, a agência de outros países, e existe uma coisa na parte nuclear que se chama cultura de segurança. Essa cultura de segurança, ela é muito mais profunda e muito mais abrangente na usina nuclear do que numa usina petroquímica, por exemplo, do que numa usina química. Então, a parte de segurança ela evoluiu muito, justamente por conta dos efeitos maléficos para a saúde humana, para a saúde do planeta, né? Bom, então, acho que para finalizar, né, o Fabiano faz uma pergunta. Quais são os maiores desafios hoje na produção da energia nuclear? Maiores desafios, eu acho que é o custo de se construir uma usina nuclear, porque a tecnologia a gente já aprendeu a mexer, né, a lidar, já existe muitos estudos, mas a tecnologia em geral ela é mais cara, né? Então, realmente é um desafio. A gente tem matéria-prima, no caso do Brasil, né, que tem reservas grandes de urânio, mas a parte da produção da tecnologia tem mesmo uma questão do custo, né? Eu vou emendar com o que o Edgar, posso, Danilo? Que o Edgar está colocando aqui no chat, o tratamento dos resíduos. Então, essa questão é bem interessante, né, Edgar, porque a usina nuclear, a tecnologia nuclear, a gente não considera que gera lixo, né? Ela gera resíduo. Então, esse resíduo ele pode ser aproveitado em outras, por exemplo, o resíduo da usina de Angra 1 e Angra 2, ele vai ter um produto que pode ser reaproveitado ou reprocessado, né? Alguns países, como China, França, eles já estão trabalhando com reprocessamento do elemento combustível. Em outra, que poderia ser para uma usina que utiliza, ao invés do urânio, utilizar um plutônio, que é um dos produtos que é o produto da reação nuclear na usina de geração de energia elétrica. O Brasil ainda não pensa nisso, porque como a gente tem reserva, né, a gente consegue extrair da natureza, então ele não está pensando ainda no reprocessamento. De repente, depois que a usina for descomissionada. Então, hoje os resíduos eles ficam guardados, né? Eles são guardados lá em Angra. Certo. A Rosário pergunta, boa noite, professora. No alimento, o processo nuclear é usado também para o governo guardar esses alimentos em silos? Então, pode ser utilizado. Eu confesso que eu não sei se o governo hoje está utilizando, né? Tem eu não sei se ainda está aberto, porque eu já saí do Rio de Janeiro há um tempo, mas ali no Ceasa do Rio tem uma fábrica, né, grande para irradiar alimentos para guardar. Eu não sei ainda se está funcionando, mas já foi utilizado sim.
Bom, a Carielle também faz um comentário, né, que a NASA ela tem estudado urânio para a construção de um motor de propulsão nuclear. Gente, é estudado assim, motor de propulsão nuclear, submarino nuclear, marca-passo, está sendo estudado, produzido marca-passo com bateria de plutônio, porque aí não precisa, né? A pessoa não vai ter problemas de trocar a bateria do marca-passo. E também não vai sair radiado com plutônio, porque ela é selada. Então, as possibilidades nucleares, elas são infinitas, né? São muito amplas e existem estudos sobre isso, sim. A parte do marca-passo eu acho muito legal. Legal. Bom, então a gente agradeço aos participantes, agradeço a professora Érica. A gente vai encerrar nossa live de hoje, acho que foi bastante produtiva, bem interessante os assuntos e todas essas relações, as aplicações que a gente pode fazer da energia nuclear, né? E a gente, então, desejo uma boa aula para todos aqueles que forem ter aula agora, uma boa semana para vocês ainda, no restante da semana, e é isso. Muito obrigado, professora. Bom, gente, obrigada por estarem aqui comigo até essa hora, né? Boa aula para quem vai partir para a aula. É um assunto que eu acho muito interessante, se deixar eu falo muito, né? Mas a gente vai finalizar aqui a gravação e depois se alguém quiser perguntar alguma coisa. Hoje nem deu para a gente conversar muito, tinha muita coisa no chat, né? Nem deu para a gente conversar, abrir o áudio para conversar, que eu gosto bastante. Mas, de repente, numa próxima live, se algum tema parecido, a gente faz isso. Tá? Muito obrigada, grande abraço para vocês. Obrigada pela participação.